Ouviremos agora a doutora Luara Borges Dias, advogada da Associação dos Motofretistas Autônomos Entregadores de Aplicativo do Distrito Federal. Boa tarde, excelentíssimo senhor ministro. Boa tarde a todas as pessoas participando e acompanhando a presente audiência pública. Hoje venho à tribuna na condição de advogada da AMAI-DF. O trabalho realizado pela reclamante do processo analisado em caráter de repercussão geral em muito se assemelha ao trabalho realizado pelos associados da AMAI-DF, que são entregadores e entregadoras de aplicativos em empresas como a Rappi, iFood, Lalamove e Uber Eats. Todas essas empresas citadas têm o mesmo modus operandi da Glovo, empresa espanhola, que na última semana reconheceu publicamente e mundialmente que todos os entregadores são seus empregados. As principais características do modo de organização do trabalho dessas empresas, que oferecem serviços aos consumidores a partir de um ambiente digital, estão perfeitamente delineados no irretocável acórdão proferido pela 8ª turma do TST. Hoje, eu pretendo trabalhar duas das premissas constantes no acórdão. A primeira é com relação ao tipo da atividade econômica exercida. Excelências, o que esperamos quando pedimos um carro da Uber? Seria aceitável pedir uma refeição e receber um holograma? Eu penso que não. Digo isso quase como se fosse um absurdo, mas para reafirmar que a tecnologia é o meio pelo qual se realiza a atividade econômica de transporte. Se hoje nenhum motorista, nenhuma entregadora, nenhum entregador ligar os aplicativos, as empresas citadas não oferirão a maior parte da sua receita no final do dia. Não terão a receita oferida ou esperada no final do dia. Nesse sentido, é absolutamente correta a premissa fixada na decisão proferida pela 8ª turma do TST, de que o serviço prestado pela empresa Uber é o transporte e não a tecnologia. Segundo a Receita Federal, ao realizar a indicação do CNAE, a empresa deve observar a sua atividade econômica principal, aquela considerada como de maior receita oferida ou esperada. Então, ainda que as empresas venham e apresentem uma diversidade de atividades, ao final do dia, a maior receita advém do trabalho dos entregadores e dos motoristas. Então, o problema aqui em discussão se inicia com um erro na classificação do CNAE, já que a indicação incorreta da atividade econômica principal apaga e invisibiliza o trabalho a partir do qual tais empresas obtêm a sua maior receita. Todas as falas que me antecederam, como a do Gringo, como a do Nicolas, como a do Gilberto, elas indicam a segunda premissa que está muito bem trabalhada no acórdão do TST e que eu gostaria de destacar, que é a acentuada hipossuficiência do motorista ou do entregador frente às plataformas que operam a partir de meio digital. Hipossuficiência é quando a empresa detém muito mais poder do que o trabalhador, de forma que uma negociação justa se faz impossível. As empresas dizem que atuam a partir de um modelo de economia compartilhada. Mas, para que fosse verdade essa premissa de que existe um modelo de economia compartilhada, seria necessário que tivesse o mínimo de mutualidade, de mutualismo nessa relação. Seria necessário que a relação fosse minimamente equilibrada. E o que a gente ouviu das exposições anteriores demonstram o contrário, demonstram que tem uma acentuada hipossuficiência dos entregadores frente às plataformas digitais. As falas que antecedem corroboram para a conclusão da professora Ludmila Abílio,
no sentido de que as empresas citadas operam formas de subordinação novas formas de controle do trabalho, que afasta a ideia de economia compartilhada. A hipossuficiência do trabalhador perante a empresa é o que origina a necessidade tutelar, a razão de ser e de existir do direito do trabalho como ramo autônomo. No volume 2 de O Direito Achado na Rua, Introdução Crítica ao Direito do Trabalho, há um artigo do Tarso Genro em que ele explica qual é a natureza do direito do trabalho. E aí eu peço licença para citar. A originalidade do direito do trabalho em relação aos demais ramos do direito repousa no seu caráter tutelar e protetivo, defendendo, então, que a norma trabalhista seja interpretada a partir de um método dialético e teológico que permita um movimento permanente de concretização do princípio do progresso social. O professor e ministro do TST, Maurício Godinho, distingue o trabalho da relação de emprego. Ele explica que o trabalho é um gênero. Peço licença para citar mais uma vez. Refere-se a todas as relações jurídicas caracterizadas por terem sua prestação essencial centrada em uma obrigação de fazer, consubstanciada em labor humano. Inclui a relação de emprego, ora em discussão, como também o trabalho eventual, o trabalho autônomo, o trabalho informal, não registrado, ao qual milhares de trabalhadores estão submetidos, dentre outras formas de trabalho. Então, eu proponho dar um passo atrás à discussão proposta para defender que é marcante a hipossuficiência dos entregadores e motoristas, de forma que é impositivo o reconhecimento de que existe, ao menos, uma relação de trabalho. E só com o reconhecimento de que existe uma relação de trabalho é possível garantir acesso às condições de trabalho decente, conceito trabalhado pela ministra Adelaide, do TST, e também pela OIT. A OIT define que trabalho decente é uma condição fundamental para a superação da pobreza, para a redução da desigualdade social, para a garantia de governabilidade democrática e para desenvolvimento sustentável. Trata-se, então, de uma condição para que a gente possa atingir aos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, consoante o artigo 3º da Constituição Federal. Então, mesmo sem adentrar a discussão sobre qual seria a espécie de trabalho em discussão, penso que o mais essencial é a necessidade de reconhecer que os entregadores, entregadoras e motoristas são sujeitos de direitos humanos trabalhistas. Por consequência, defendo que as demandas devam ser examinadas perante a Justiça do Trabalho, muito bem exposto que já foi a aplicação do artigo 114 da Constituição Federal. E, mais importante, venho à tribuna para defender o entendimento de que, ao menos, as garantias previstas nos artigos 6º, 7º, 8º, 9º e 10º da Constituição, sem exceção, precisam ser garantidas a todos os trabalhadores e a todas as trabalhadoras brasileiras, independente da espécie de trabalho exercido. Caso continue-se a negar a tais pessoas a sua condição de sujeitos de direitos humanos trabalhistas, não só a superação da pobreza, a redução das desigualdades, a garantia de governabilidade democrática e o desenvolvimento sustentável estarão em risco. Também se continuará a permitir que toda a sociedade arque com os custos empresariais, com custeio de sistema de previdência social, com custeio do SUS, sem qualquer contrapartida das empresas. Todo o ônus vai ser dividido pela sociedade, mas o bônus não. O bônus vai ficar com as empresas, que, a exemplo da Uber, no último semestre arrecadou R$ 1 bilhão.
Trata-se de decisão, portanto, a que será tomada por Vossas Excelências, que pode causar danos irreparáveis à nossa democracia e à nossa cidadania. Danos que podem ser evitados com o mínimo que esperamos ao final dessa audiência pública. A declaração de que os entregadores, entregadoras e motoristas são sujeitos de direitos humanos trabalhistas. Agradeço a participação. Muito obrigado, doutora Luara Borges Dias.